Olá, boa noite a todas e todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde. O objeto da aula de hoje é a tutela antecipada antecedente, que é modalidade de tutela de urgência satisfativa. Nós daremos continuidade ao tratamento das tutelas de urgência, tratando de uma das espécies de tutela de urgência. As tutelas de urgência se dividem pela finalidade em tutelas antecipadas ou satisfativas e tutelas cautelares. Tutelas antecipadas são aquelas que visam a satisfação antecipada do pedido que foi formulado na petição inicial, do pedido formulado pela parte autora, via de regra, e as tutelas cautelares permitem a proteção de elementos necessários ao desastre da controvérsia, a preservação de provas, a proteção de pessoas e a conservação de bens que são necessários ao desastre da controvérsia. Essas tutelas têm em comum a necessidade de prova relativa a elementos, indícios que evidenciem a probabilidade do direito e também exigem aí a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, ao resultado útil do processo. Essas tutelas ainda podem ser classificadas quanto ao momento de requerimento em tutelas incidentais e tutelas antecedentes. As tutelas incidentais são aquelas que podem ser requeridas em conjunto na petição inicial ou em qualquer fase do procedimento, no curso do procedimento, desde que o elemento que justifique a formulação do requerimento de tutela provisória surja, ao longo do procedimento. Essas são as tutelas incidentais. Podem ser requeridas na forma incidental qualquer tipo de tutela provisória. Então, as tutelas de evidência podem ser requeridas incidentalmente e as tutelas de urgência, sejam elas antecipadas ou cautelares. Qualquer modalidade de tutela provisória pode ser requerida na forma incidental, ou seja, em conjunto da petição inicial ou no curso do procedimento. Contudo, a gente tem uma outra forma de se requerer tutela provisória, que é a forma antecedente ou preparatória. A forma antecedente, ela só é admitida para tutelas de urgência, tanto antecipadas quanto cautelares. Então, agora nós vamos tratar, uma vez que as modalidades antecedentes, as formas de requerimento antecedentes, são restritas, às tutelas de urgência, cautelares ou antecipadas. Agora nós vamos falar da primeira modalidade, de requerimento antecedente, autorizada pelo Código de Processo Civil, que é o requerimento antecedente de tutelas antecipadas de urgência, nominado pelo Código simplesmente de tutela antecipada antecedente, lá nos artigos 303 e 304. Então, tudo que a gente falar aqui na aula de hoje, vocês vão encontrar nos dispositivos 303 e 304 do Código de Processo Civil. São eles que vão cuidar de regrar todo o tratamento legal da chamada tutela antecipada antecedente. E por que o Código chama essa modalidade de tutela provisória tão apenas de tutela antecipada antecedente e não de tutela de urgência antecipada antecedente? Porque vejam, pessoal, eu disse para vocês que todas as modalidades de tutela provisória, de urgência e de evidência, sejam elas sendo de urgência cautelares ou antecipadas, podem ser requeridas incidentalmente. Contudo, apenas uma modalidade de tutela provisória, que é a tutela de urgência, pode ser requerida antecedentemente. De forma que a gente não tem tutelas de evidência requeridas antecedentemente. Então, a gente suprime a palavra de urgência aqui, porque não existem tutelas de evidência que podem ser requeridas antecedentemente. Nós vimos que toda tutela de evidência, via de regra, é modalidade de tutela antecipada, satisfativa, de forma que a gente teria que, em tese, diferenciar. Se a gente fala tutela antecipada, a palavra tutela antecipada, a expressão tutela antecipada não serve para
indicar o que a gente está querendo, se é tutela de urgência ou se é tutela de evidência, mas a expressão completa, tutela antecipada antecedente, já indica para a gente que se trata de uma tutela de urgência, tendo em vista que não existe tutela antecipada de evidência que seja antecedente, né? Toda tutela de evidência é antecipatória e é incidental. Então, é antecipada e é incidental. Então, o que são as tutelas antecipadas antecedentes descritas lá no artigo 303? São tutelas provisórias de urgência com finalidade satisfativa, né? Então, são tutelas que exigem a demonstração da probabilidade do direito com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que visam promover a satisfação antecipada da pretensão do autor, né? De parte ou da totalidade dos efeitos pretendidos na tutela final, com a finalidade de promover a satisfação, né? Então, a ideia é você satisfazer o autor antecipadamente, beleza? E aí, a expressão antecedente, ela se difere, né, da tutela incidental, porque a tutela de urgência satisfativa, antecipatória, requerida antecedentemente, é aquela, pessoal, que é, via de regra, solicitada antes de se formular o pedido principal, numa inicial que carrega o nome, né, de tutela antecipada antecedente. É como se fosse um procedimento especial proposto, né, antes da gente formular o pedido principal, né, apenas com o propósito de se obter a tutela, a medida de urgência, né? Então, imaginem o seguinte exemplo, aí, a seguinte situação hipotética que pode, de alguma forma, ilustrar aqui o requerimento de tutela antecedente. Imaginem que eu tenha sido presa numa blitz policial porque eu estava dirigindo bêbada. E aí, em razão dessa minha prisão, tinham vários repórteres no local fazendo, enfim, esses programas de sensacionalismo, né, que gostam de dar as notícias a respeito de ocorrência de crime, né, desses desastres todos. Imaginem que um desses urubus aí, desses repórteres, esteja na delegacia, na porta da delegacia no momento da minha apreensão. E ele acabou gravando uma entrevista minha bêbada, que fui pega dirigindo, né, embriagada, e tenha colocado isso na rede, divulgado para todo mundo, enfim, e essa informação tenha ficado aí no Google, né? E durante anos essa imagem esse registro acabou me perseguindo e me trazendo uma série de transtornos, por mais que aquilo não fosse mentira, né? Aquilo caiu na rede e ficou registrado para sempre, né? Me trouxe dissabores no trabalho, me trouxe aí uma má imagem em relação aos meus amigos, aos meus colegas e até para concurso público acabou me prejudicando. Eis que eu não estou afim de ficar carregando essa pecha mais de ser pega, né, dirigindo embriagada, etc, etc. E eu tenho a intenção de ajuizar uma ação contra o Google, a fim, já que a emissora de TV que gravou esses dados, ela nem está divulgando mais, o problema é eu ficar com aquilo registrado no Google, né? E eu, alegando direito ao esquecimento, tenho a intenção de solicitar para o Google que o Google retire aquele registro do ar imediatamente para evitar que eu sofra maiores danos à minha imagem. Eu só tenho esse interesse, mas nenhum interesse, e a medida é urgente, porque essa situação já vem se prolongando com o tempo. Agora eu fui recentemente aprovada num concurso público e corro o risco de perder o cargo, caso eles tenham acesso a essas imagens que são antigas, né? Datam de anos atrás. Eu certamente aprendi a lição de que não devo dirigir embriagada mais.
E aí, pessoal, eu tento, né, notificar o Google, procurar ele sem necessidade de ajuizar a ação primeiro, com o intuito de que ele tente resolver meu problema, mas a gente não consegue chegar num acordo de retirada da imagem e eu então procuro pela via do judiciário. O meu propósito é tão apenas excluir as imagens, eu não quero obter indenização por dano moral, nem nada, eu só pretendo obter a exclusão das imagens e eu quero que isso aconteça o quanto antes. E aí eu procuro para o meu advogado, o que ele fala? Ele diz assim, Camila, você tem duas opções. Ou a gente propõe uma ação para você solicitando, né, a título liminar, formulando um requerimento liminar para que o Google seja obrigado a retirar de imediato as imagens do ar sob pena de multa. E, além da liminar, a gente formula, né, a título de pedido de mérito, a confirmação da liminar e a condenação da empresa à indenização por dano moral, ou então, a outra opção que a gente tem é de formular uma petição inicial tão apenas com requerimento liminar para a retirada das imagens do ar sob pena de multa. Então, você tem essas duas opções. Ou você faz uma ação completa, né, pedindo a título liminar, formulando um requerimento liminar para a retirada das imagens do ar e no mérito você pede a confirmação da liminar mais indenização por perdas e danos, né, pelos danos morais que você sofreu e eventualmente material, ou então você formula uma petição inicial apenas com requerimento liminar, né, mais nada, você vai só pedir a exclusão das suas imagens de imediato, né, do sistema do Google sob pena de multa. E aí eu pergunto para ele, mas ô doutor, qual é a vantagem, qual é a diferença, aliás, de um e de outro requerimento? Existe alguma vantagem de eu só pedir a tutela de urgência? Porque eu não estou vendo aí diferença entre um e outro, porque as duas estratégias processuais que o senhor me deu de opção aí, elas vão me dar o mesmo retorno, sendo que na primeira hipótese, além da questão da retirada, né, das imagens do Google, eu também teria a chance dos danos morais. Mas em relação a ele, doutor, eu não estou interessada. Então, eu queria saber se existe uma diferença entre um e outro procedimento e se existe diferença, qual seria mais vantajoso para mim. O advogado, então, me explica o seguinte. Olha, Camila, se você opta pela primeira alternativa que eu te dei, de ajuizamento de uma ação completa, com os pedidos de mérito e o requerimento liminar, o seu requerimento liminar vai ser julgado, num primeiro momento, examinado, provavelmente antes da citação do réu, que é o que nós pediremos, e depois, né, a sua ação seguirá pelo rito normal até a prolação de uma sentença. Então, ela vai passar por todas aquelas etapas, né, que ocorrem num procedimento comum. O juiz vai receber a petição inicial, proferir decisão, julgando a tutela provisória, vai determinar a citação do réu, audiência de conciliação, defesa, réplica, especificação de provas, saneamento, instrução, alegações finais e sentença. Então, o procedimento ele vai seguir todo o caminho dele regular para que, ao final, na sentença, a gente tenha ou não a confirmação daquela tutela que foi liminarmente autorizada, mais o julgamento dos pedidos de mérito. Aliás, um dos pedidos é a própria confirmação, o outro pedido de indenização. Então, o caminho processual vai ser esse. Aí eu pergunto, doutor, esse caminho processual demora? Ele vai me responder certamente, porque o processo envolve tempo para a prática dos atos processuais que são complexos e que são muitos, porque eles ocorrem em contraditório e cada ato tem um prazo. Então, vai durar aí, no mínimo, né, jogando para baixo, uns 2 anos só no primeiro grau. E aí eu pergunto, e aí, doutor, qual que é a diferença desse procedimento, que é o caminho regular, para o outro procedimento que o senhor trouxe de alternativa, de segunda alternativa para mim? No qual o senhor diz que eu posso apenas, né, neste procedimento, formular apenas
o requerimento de tutela provisória? Qual seria a diferença, se é que ela existe? Ela existir não é mais vantajoso para mim? E aí o advogado me diz o seguinte: olha, Camila, essa segunda alternativa que eu te coloquei, ela é um procedimento muito mais simples e muito mais célere. Por quê? Ela conta com a possibilidade de o réu não oferecer resistência caso o juiz defira, conceda a sua pretensão antecipatória. Então, nessa segunda opção de inicial de tutela antecipada antecedente, apenas com requerimento liminar, sem os pedidos de mérito, você vai solicitar que o juiz ordene liminarmente, antes da citação do réu, apenas que o réu seja obrigado a excluir as suas imagens do Google, né, dos registros da rede, apenas isso. E aí, se o juiz, de fato, conceder a tutela nesse sentido, a parte ré vai ser citada e intimada para cumprir a decisão. E ao ser intimada e citada para cumprir a decisão, nesse procedimento, o que a ré pode fazer? Ou a ré simplesmente concorda no seguinte sentido: ela cumpre o que foi determinado e não oferece qualquer tipo de resistência através de recurso, ou ela simplesmente recorre. Se ela recorrer, nós temos um problema, porque aí teve resistência da parte ré. E tendo resistência da parte ré, o procedimento deve prosseguir, porque é direito dela ter uma decisão definitiva sobre o assunto. E aí, nesse caso, aquela inicial que nós fizemos, ela está incompleta. Então, a gente vai ter que emendar a petição inicial formulando os pedidos principais que a gente ainda não formulou. O pedido principal pode ser, caso você queira, apenas de confirmação da tutela que foi já pedida, solicitada na petição inicial. Eu não preciso nem colocar que eu quero dano moral, só se eu quiser, né? Agora eu não sou obrigado a isso, eu posso solicitar apenas a confirmação da tutela que já havia sido concedida, mas o que importa é que, havendo resistência na forma de recurso interposto pela parte contrária, pela parte ré, o autor tem que emendar a petição inicial. Então, nessa hipótese aí, Camila, de resistência, a gente vai ter que ter um pouco mais de trabalho, porque não basta ter feito aquela inicial só com o requerimento da tutela, né? Havendo resistência do réu, a gente tem que necessariamente fazer uma outra petição nos mesmos autos, complementando a inicial que estava incompleta, sob pena do processo ser extinto sem resolução de mérito. Aí eu falo, entendi, doutor, mas então esse segundo procedimento é mais trabalhoso. E aí ele responde, não, porque existe uma outra opção. A outra opção, Camila, é que torna o procedimento mais célere, porque a outra opção é a situação de o réu não oferecer resistência, ou seja, de a liminar ser concedida, ele ser citado e intimado e não interpuser recurso. Então, se a tutela foi concedida para obrigar o Google a retirar as imagens do ar e o Google simplesmente cumpre a tutela e não recorre, o processo termina. O processo termina com a realização da pretensão do autor, sem que haja necessidade de decurso de todo um procedimento cheio de fases para que, ao final, seja prolatada uma sentença de mérito que vai confirmar a tutela ou que vai revogar e apreciar os pedidos finais, como ocorreu no primeiro caso, né, na primeira alternativa. Então, percebam que essa segunda alternativa oferece um facilitador para a parte autora na medida em que, se não houver resistência por parte do réu, interpondo recurso diante da decisão que concede liminarmente a tutela, o processo termina com a realização da pretensão do autor. É o que a gente chama de
extinção do processo com estabilização dos efeitos da tutela que foi liminarmente concedida. Então, sem que haja sentença de mérito, haverá extinção do processo sem resolução de mérito, mas os efeitos da tutela que foi concedida liminarmente para o autor e em que não houve resistência do réu serão conservados para favorecer o autor, ok? Não há formação de coisa julgada, há apenas uma estabilização dos efeitos da tutela concedida a fim de continuar beneficiando o autor, uma vez que não houve resistência do réu. E aí eu falo, nossa, doutor, então é muito bom, porque apesar do Google, no primeiro momento de eu ter procurado o Google não ter aceito a minha proposta, eu acho que eles não têm interesse nenhum em recorrer caso o juiz mande ele retirar. Então, se o juiz mandar ele retirar, eu acho que o Google vai retirar e pronto, ele não vai ganhar nada com isso, né, em recorrer aí. Tanto é que eu vou demonstrar boa-fé, uma vez que eu nem vou solicitar dano moral. Então, eu vou partir de uma ideia de que é possível, né, um acordo tácito, entre aspas, tácito porque, na verdade, o Google vai cumprir porque vai vir uma determinação judicial, mas ele não vai oferecer resistência em relação a essa determinação judicial. Então, é como se eu tivesse entrado num acordo com o Google. Então, essa segunda alternativa vai ser mais favorável para mim, não é, doutor? Tendo em vista que eu não quero, via de regra, ser indenizada. Aí ele fala, perfeitamente, Camila, a estratégia melhor para você, neste caso em que você quer tão apenas a tutela de urgência para retirar o seu nome não, as imagens, né, do sistema do Google, eu não vejo outra intenção, né, e não vejo como aí o Google oferecer resistência para isso. Então, nesse caso, né, diante da oposição do Google, para que você vai esperar por um procedimento completo, demorado, para que ao final você tenha apenas confirmação daquilo que você já obteve liminarmente? Então, a primeira alternativa, ela é pouco proveitosa para você. Vamos partir para a segunda. Vamos ajuizar a ação de tutela antecipada antecedente, tão apenas solicitando que o Google seja obrigado liminarmente a retirar as imagens do ar. E aí, se ele não oferecer recurso, ótimo, o processo termina e você está satisfeita. Você não precisa fazer mais nada. Aí eu falo, concordo, doutor, concordo com essa estratégia aí de utilizar a inicial de tutela antecipada antecedente. E aí ele diz, então, pois bem, nós vamos fazer a inicial de tutela antecipada antecedente. E aí, pessoal, eles optam, né, por ajuizar a tutela antecipada antecedente prevista nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, que regulamentam a possibilidade de redigirmos uma inicial com o exclusivo propósito de obter a concessão de uma tutela provisória de urgência, requerida sem que haja necessidade de formulação de um pedido principal. Né? Então, a gente vai requerer só a providência de urgência e mais nada. E qual é a intenção nesse caso? A intenção do autor é de esperar que não haja resistência do réu, porque se não houver resistência do réu, o processo termina com estabilização dos efeitos da tutela concedida. Ou seja, eu conservo os efeitos que foram propiciados através da concessão da tutela provisória para o autor, a fim de beneficiá-lo. E eu só faço isso porque não houve resistência do réu. Ok, pessoal? Então, é essa a intenção da tutela antecipada antecedente. Provocar a satisfação antecipada daquilo que seria obtido só lá no final do processo, quando existe uma urgência no acolhimento da pretensão e ela é antecedente porque ela é formulada sem que haja formulação do pedido principal. Na inicial é só requerimento de tutela antecedente
e mais nada. E ela é justificável, sobretudo nesses casos onde eu tenho uma única pretensão, não tenho outros pedidos, eu só pretendo formular aquela pretensão relativa à medida de urgência e eu vejo uma possibilidade de não haver resistência por parte do réu, o que vai provocar a extinção prematura do procedimento e ele não vai prosseguir seguindo aquelas etapas demoradas até a prolação de uma sentença de mérito. Isso não significa que em concreto não possa haver resistência, pode ser que haja resistência. Se houver resistência, vai dar na mesma do procedimento comum, né? Aí eu vou ter que editar a petição inicial, complementando com o pedido principal e esperando até que o procedimento transcorra todinho até a prolação da sentença. Agora, se não houver resistência, ótimo, porque aí eu obtenho uma satisfação do meu direito rapidamente e o processo se extingue, né? Sem que uma ação que é absolutamente inútil, porque vai apenas confirmar aquilo que já foi obtido pelo autor, continue a tramitar no judiciário, beleza? Então, essa basicamente é a finalidade de a gente escolher, né, o propósito de escolha na utilização de uma tutela antecipada antecedente. O fato de que eu preciso da medida urgente, né, eu só quero ela e nada mais, e eu vislumbro uma possibilidade de o réu não manifestar recurso, não opor resistência à tutela concedida, né, vislumbrando aí também a possibilidade de extinção prematura do processo com estabilização dos efeitos da tutela. Ok, pessoal? Agora, é apenas essa a intenção da tutela antecipada antecedente? A intenção não, aliás, é apenas essa a situação que justifica a propositura de uma ação de tutela antecedente? De tutela antecipada antecedente? Não. Existe uma outra situação, são duas situações, essa é a primeira e a principal. Ou seja, a situação que justifica você solicitar uma tutela antecipada antecedente é o fato da sua pretensão ser urgente, você querer formular apenas aquela medida de urgência e não pedir mais nada, e também o fato de você vislumbrar que existe uma chance de o réu não recorrer, não oferecer resistência em relação àquilo que você vai pedir, ok? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, que também pode justificar a escolha, né, de uma tutela antecipada antecedente, é a seguinte, pessoal. Imaginem o seguinte, eu quero promover uma ação e solicitar tutela de urgência, contudo, eu ainda não tenho todos os documentos que eu necessito para formular uma inicial completa, acompanhada dos pedidos principais, de forma que vai demorar ainda para eu conseguir toda a documentação relativa, né, aquilo que eu preciso para poder fazer uma inicial completa com todos os pedidos. Mas a minha providência de urgência não pode esperar. Um exemplo disso. Imaginem que eu tenha contratado um plano de saúde por meio de um contrato coletivo de adesão, né? Sei lá, eu sou advogada e eu contratei um plano da Unimed pela Caixa de Assistentes de Advogados. É um plano coletivo que eu fiz só a adesão lá automática no plano coletivo e não pude ter acesso às cláusulas que regem o meu contrato, que é um contrato coletivo de adesão. Então, eu não sei o que o meu plano cobre, o que ele deixa de cobrir. O fato é que eu estou precisando de uma cirurgia em caráter de urgência e solicito a autorização do plano e o plano diz que não vai cobrir a minha cirurgia porque é um tratamento experimental que se encontra excluído no contrato que foi estabelecido entre mim e o banco, que foi firmado entre mim e o banco.
banco não, desculpa, entre mim e o plano. E aí eu digo, tudo bem, mas eu tenho que ver onde é que está essa exclusão, para eu ver se ela é de fato válida, lícita, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, cláusulas que colocam o consumidor em situação de desvantagem excessiva são inválidas. E aí o plano me diz, olha, eu até posso te oferecer, eu até posso te fornecer cópia da documentação, mas vai demorar. Aí eu falo, eu não posso esperar, minha cirurgia é de urgência. E eu vou atrás de um advogado, relatando exatamente essa situação para ele. Olha, eu tenho que verificar a validade da cláusula, mas eu não tenho acesso à cláusula. Aí o advogado fala assim para você, se importa com isso não, você tem uma providência e urgência. Se você paga um plano de saúde, é porque você tem acesso à cobertura que é necessária para a reparação do seu quadro de doença. Independentemente de haver exclusão, judicialmente a gente consegue a invalidade dessa cláusula. Aí eu vou falar, doutor, mas como é que eu vou comprovar que a negativa do operador é indevida? Ele fala assim, não preocupa com isso não, depois a gente vê, agora o que a gente quer é que você tenha acesso à cirurgia. E aí eu pergunto para ele, mas então, doutor, me explica como é que eu vou fazer isso judicialmente se eu não tenho o contrato que ampara a negativa da operadora para demonstrar que a negativa é inválida. Aí eu falo, aí o advogado me responde, olha, para isso você tem uma ação prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, que é a ação de tutela antecipada antecedente. Nessa ação de tutela antecipada antecedente, a gente vai pedir apenas a providência de urgência, apenas a cirurgia, alegando que você tem um plano de saúde, que seu contrato oferece cobertura ampla e que a negativa foi dada indevidamente. E aí você vai pedir só isso. E aí a gente vai ver o que o juiz decide. Se ele decidir, concedendo a providência antecipatória, concedendo a tutela de urgência, ele vai determinar a citação e intimação da operadora de saúde, da operadora de plano de saúde, para cumprir a tutela, e se ela cumprir e não oferecer recurso, ótimo, o processo termina. Agora, se ela eventualmente não cumprir e recorrer, aí são outros 500, porque aí a gente vai ter um prazo de 15 dias para poder aditar, emendar a petição inicial, juntando os documentos que a gente não juntou na petição inicial que foi feita no primeiro momento e formulando os pedidos que a gente ainda não formulou. O pedido, por exemplo, de declaração de invalidade da cláusula constante do contrato que amparou a negativa da operadora de saúde e, além disso, indenização por dano moral e confirmação da tutela que foi liminarmente deferida, né? Então, percebam que é outra a justificativa desse segundo caso, né? A justificativa nesse segundo caso é a necessidade de complementação da documentação que foi acostada, que instruiu a petição inicial, porque o autor não dispunha ainda de todos os documentos que eram necessários à propositura da ação. Então, ele deliberadamente opta por redigir uma petição inicial incompleta, apenas com requerimento de tutela de urgência, e depois da apreciação da medida de urgência, ele vai ter a oportunidade de complementar a argumentação da petição inicial, juntando os documentos que faltavam e formulando os pedidos principais. Ok, pessoal? Então, são duas situações que justificam a utilização da tutela antecipada antecedente, que é uma tutela de urgência de finalidade de finalidade satisfativa requerida antecedentemente, ou seja, antes do pedido principal em inicial, que tem o fim exclusivo de fazer o requerimento antecipatório, de fazer o requerimento liminar. O pedido dessa inicial é o pedido de tutela, mais nada. É uma inicial exclusiva com esse propósito. E essa inicial vai ser formulada, repito,
quando eu estiver diante de uma dessas duas situações que eu acabei de colocar para vocês. A primeira situação é o fato da medida ser urgente e de eu vislumbrar a possibilidade, né, dela ser o único propósito do processo, dela ser urgente, de ela ser o único propósito do processo e de eu vislumbrar a possibilidade do réu não recorrer, não oferecer resistência em relação à tutela concedida. E a segunda situação autorizativa da tutela antecipada antecedente é aquela que ocorre quando o autor não dispõe ainda de toda a documentação que é necessária para redigir uma inicial completa. Ele opta, então, apenas pela redação da tutela antecipada antecedente, apenas desse pedido, e depois da apreciação da tutela, ele vai ter prazo para poder emendar, aditar a petição inicial, oferecendo os pedidos principais e juntando os documentos que faltavam. Então, são essas duas situações que justificam a utilização do procedimento de tutela antecipada antecedente, da ação, petição inicial de tutela antecipada antecedente, formulada com base nos artigos 303 e 304. Ok, pessoal? Então, se a gente pudesse trazer um conceito, né? Redigir um conceito de tutela antecipada antecedente, seria o seguinte: tutela antecipada antecedente é uma tutela de urgência, de finalidade satisfativa, proposta antes da formulação do pedido principal, por meio de uma petição inicial que se limita ao requerimento de tutela antecipada de urgência. Beleza? Que se limita ao requerimento de tutela antecipada de urgência, com o propósito de promover uma satisfação rápida da pretensão do autor, com o propósito de promover uma satisfação rápida da pretensão do autor, quando a urgência é contemporânea à propositura da ação. Quando a urgência é contemporânea à propositura da ação. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito aí de tutela de urgência antecipada antecedente ou simplesmente tutela antecipada antecedente. Os requisitos para redação, elaboração da petição inicial de tutela antecipada antecedente estão no artigo 303 do Código de Processo Civil. Lembrando que a gente vai escolher fazer a inicial de tutela antecipada antecedente numa dessas duas situações que eu indiquei para vocês, beleza? Se o autor tiver providência urgente, se ela for o único propósito do processo e se houver chance de o réu não resistir. Segundo, se o autor não dispuser de toda a documentação que ele precisa para promover a inicial e houver providência urgente. Beleza? Uma dessas duas situações, justifica a elaboração da inicial de tutela antecipada antecedente. Beleza? Então, vamos ver quais são os requisitos da petição inicial que estão no artigo 303, que vai tratar da tutela antecipada antecedente. Vejam só. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, vejam, pessoal, o que o 303 coloca? Nas situações em que já existe urgência no momento de propositura da ação, é isso que significa nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Então, nos casos em que já existe urgência ao tempo da propositura da ação, a petição pode limitar-se
ao requerimento de tutela antecipada. Beleza? Então, ela se limita ao requerimento de tutela antecipada. Ela tem apenas como pedido o requerimento de tutela antecipada. Há ainda uma indicação do pedido de tutela final. Então, eu vou só indicar o que? Se futuramente houver necessidade de aditamento, né, eu pretendo formular, eu pretendo pedir a título de pedido de tutela final. Né? Então, existe a necessidade de se indicar o que eu pretendo formular no futuro, se houver necessidade de aditamento na petição. Então, pode limitar seu requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o que eu tenho que indicar na petição inicial de tutela antecipada antecedente? Primeiro, eu tenho que saber se existe urgência. Existindo, o que eu tenho que fazer? O pedido de tutela antecipada. O pedido dessa inicial é um pedido de tutela antecipada, beleza? E, além disso, eu tenho que indicar na petição inicial que, futuramente, caso haja necessidade de aditamento da petição inicial, que eu vou apresentar a título de pedido final o pedido X. Por exemplo, o pedido de confirmação da tutela já antecipada. Pode ser só esse. Assim como podem ser outros pedidos. Naquele caso do plano de saúde que eu dei, os pedidos principais, caso formulados, seriam o seguinte: confirmação da tutela de urgência que foi deferida para poder obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer a cirurgia, declaração de ilegalidade da cláusula que proibia o custeio do tratamento e, além disso, indenização por dano moral. Beleza? Esses seriam os pedidos de tutela final, que não seriam formulados, apenas a gente faria indicação de que, se no futuro fosse necessário, né, o aditamento da petição inicial, esses pedidos seriam formulados. Então, a indicação do pedido de tutela final é necessário ainda que haja uma exposição sumária da lide, ou seja, uma descrição rápida do litígio que envolve as partes. Então, vocês vão indicar basicamente o que aconteceu e quais são os fundamentos legais, fatos e fundamentos de maneira sucinta, né? É necessário se descrever ainda o direito que se busca realizar através, né, do requerimento antecipatório, e é necessário se narrar, se demonstrar ali, através de argumentos, que existe um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza? A indicação do direito basicamente vai apontar para a necessidade de demonstração de probabilidade do direito, né? E aqui o perigo de dano é o elemento da urgência que também precisa ser descrito. Ok, pessoal? Então, a gente faz a inicial seguindo esses requisitos do artigo 300, uma inicial que tem como pedido apenas o requerimento de tutela antecipada e uma breve indicação àqueles pedidos que eu pretendo formular a título de tutela final, se houver necessidade de aditamento. Então, eu descrevo brevemente fatos e fundamentos, expondo sumariamente a lide, descrevo o direito que eu pretendo assegurar para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, demonstrando por que a situação é urgente. Basicamente, a inicial vai ser feita dessa forma. O que eu faço? Pego a petição inicial e vou promover a distribuição ou registro, né? Distribuição para comarca que tem mais de uma vara e registro para comarcas de vara única. Ok, pessoal? Essa petição inicial, só lembrando, ela, além dos requisitos do artigo 300, ela deve também preencher, do 303, ela deve preencher também os requisitos do artigo 319, né, que vão indicar que existe necessidade de endereçamento para o juiz competente, o preâmbulo com qualificação completa e todos aqueles outros requisitos lá, que uma parte está descrita no 303. Dentre os requisitos,
é necessária a indicação de valor de causa, né? Então, a inicial de tutela antecipada antecedente tem que ter também a atribuição de valor de causa. O valor de causa da petição inicial da ação de tutela antecipada antecedente corresponde ao valor da pretensão final de mérito. Então, dentre outras coisas, o artigo 303 estabelece que é necessário que haja indicação do que se pretende formular a título de tutela final, por isso, porque é o pedido de tutela final que vai trazer um elemento para você saber qual é o valor de causa, né? Porque é o valor do pedido final que vai corresponder ali ao critério de atribuição de valor de causa, que vai corresponder ao valor de causa que vai ser atribuída a essa petição. Então, por exemplo, num pedido de tratamento médico, cumulado com indenização por dano moral que eu vou formular apenas ao final, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor do tratamento médico com o valor de indenização por dano moral que eu vou pedir no futuro, se houver necessidade, e vou atribuir o valor de causa colocando, né, essa soma entre o valor do tratamento e a indenização por dano moral, e vou atribuir o valor à causa. Se eu quero apenas o tratamento e não pretendo pedir indenização por dano moral no final das contas, o que eu vou fazer? Eu vou apenas considerar o valor do tratamento médico, né, do tratamento necessitado. Naquele caso do Google, qual seria o valor da causa? Eu só tenho o propósito de ver as minhas imagens excluídas do Google, não quero indenização por dano moral. Bom, nesse caso a gente não tem benefício econômico, a gente inventa um critério de atribuição de valor de causa, que eu disse para vocês. Lá na prática civil, Camila, sempre utilizo o critério do salário mínimo. Então, a gente colocaria, né, R$1.048, salvo engano, R$1.054. Enfim, um salário mínimo de valor de causa aí, tendo em vista a ausência de benefício econômico imediato. Ok, pessoal? Então, segundo o disposto no artigo 303, parágrafo 4º, essa petição inicial tem que ter valor de causa e o valor de causa corresponde ao montante equivalente à pretensão de mérito. Beleza, pessoal? Bom, nessa inicial, outra exigência que é feita de acordo com o parágrafo 5º do artigo 303 é a indicação de que o autor deve apontar que ele pretende se valer da possibilidade de aditamento da petição inicial, caso haja resistência por parte do réu. Então, ele tem que indicar nessa petição do 303 que ele pretende se valer do benefício do aditamento da petição, que é a emenda da inicial, caso eventualmente esse aditamento seja necessário diante da resistência do réu. Beleza? Então, isso tem que estar indicado de modo expresso na petição formulada com base no 303 e no 304, porque se não se presume, né, caso não haja indicação nesse sentido, corre-se o risco de que haja uma presunção no sentido de que a inicial já foi formulada de maneira completa com os pedidos principais, né? Então, tem que haver a indicação de que o autor pretende se valer do benefício do aditamento que está formulando a sua pretensão nos termos do artigo 303. O que eu quero dizer é que o cabimento dessa petição inicial deve estar devidamente justificado com a indicação de que o autor está formulando a petição com base no 303 e no 304 e que ele eventualmente pretende se valer do benefício do aditamento, se for necessário no futuro ele complementar a argumentação já trazida na petição inicial. Beleza? Como toda petição inicial, essa petição inicial de tutela antecipada antecedente está submetida à exigência do recolhimento de custos iniciais. Então, a gente faz a atribuição de valor de causa justamente para saber quanto é que a gente tem que recolher a título de custos iniciais, né?
E aí é importante destacar que o valor da causa tem que, via de regra, corresponder ao benefício econômico do pedido principal, porque se depois a gente acabar formulando outros pedidos e não tiver incluído no valor da causa, a gente vai ter que retificar o valor da causa e eventualmente recolher custas complementares, né? Então é importante aqui dar o valor correto mesmo, né? Então, basicamente é isso. A inicial ela vai ser redigida, construída dessa forma, seguindo todos esses requisitos que estão no artigo 303, que a gente leu, o caput, no parágrafo 4º do 303, que indica a necessidade do valor de causa, no parágrafo 5º do artigo 303, que indica a necessidade do autor apontar expressamente que está redigindo a inicial nos termos do 303, para ele ter a oportunidade de se valer do benefício do aditamento depois. E é necessário o recolhimento das custas iniciais. E a inicial, elaborada dessa forma, vai ser distribuída ou registrada. Distribuiu-se a petição inicial, eu vou construir um iter aqui para poder expor para vocês. Distribuída a petição inicial, os autos vão conclusos para o magistrado, que verifica se a inicial tá ok, né? Se não é o caso de pedir para corrigir alguma coisa, se ela tiver ok, tiver regularmente formada, né, preenchendo todos os requisitos que são estabelecidos em lei, ele deve decidir a respeito da tutela liminarmente requerida. Então, ele deve examinar o requerimento de tutela antecipada antecedente que foi formulado. E aí, eu tenho possibilidade de duas condutas por parte do magistrado. O que o magistrado pode fazer? O magistrado pode conceder ou indeferir, não conceder a tutela de urgência. Então, ele pode conceder e ele pode não conceder a tutela de urgência. Ele vai conceder a tutela de urgência antecipada antecedente se ele verificar que, de fato, existe urgência contemporânea propositura da ação, o direito é provável, né? E se a inicial está regularmente construída de acordo com 303. Concedeu a tutela, ótimo. Existe a possibilidade de ele não conceder a tutela também, caso ele acredite que não existe probabilidade do direito ou que não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza? Vamos para a primeira hipótese, caso de concessão da tutela antecipada antecedente. Se a tutela for concedida, o magistrado disser ok, concedo a tutela antecipada antecedente requerida, pois presentes os seus elementos, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Determino que o réu faça tal coisa. Concedeu. Qual que é a providência? Qual que é o próximo passo do processo? Bom, pessoal, e aí a gente vai ter dois passos aí, um para o autor e um para o réu. Para o autor, qual é a próxima conduta? Concedida a tutela antecipada antecedente, abre-se prazo de 15 dias ou um prazo maior que o juiz determinar, 20, 30, 40, 60 dias, um prazo maior que o juiz determinar, para que o autor, querendo, complemente a petição inicial através de aditamento. Então, veja, concedida a tutela antecipada, abre-se o prazo para o autor de 15 ou mais dias, de acordo com a fixação do juiz, se ele verificar que é o caso de estabelecimento de um prazo maior, para que o autor complete a sua inicial com os pedidos finais, complementando, se for o caso, a argumentação que já foi trazida naquela petição inicial. Beleza? Então, abre-se a oportunidade de o autor aditar a petição inicial, complementando a sua argumentação, né, e formulando os pedidos finais que ainda não foram apresentados ao juiz. Ok, pessoal? Esse aditamento por parte do autor deve vir por meio de simples petição, né, por meio de uma petição simples, formulada nos próprios autos, né, onde já tramita o procedimento,
independentemente do recolhimento de novas custas. E essa inicial vai apenas complementar aquilo que faltava, né, na inicial que já foi distribuída. Beleza? A previsão do aditamento, pessoal, está no parágrafo 1º, no parágrafo 3º e no parágrafo 2º do artigo 303, que vão trazer o seguinte, vejam só. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, o autor deverá ditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, vejam, concedeu-se a tutela provisória, 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar, para que o autor formule petição simples de aditamento, né, complementando sua argumentação e indicando os pedidos, formulando, de fato, os pedidos finais que ainda não foram formulados. Beleza? O parágrafo 2º vai dizer assim, ó. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. E o parágrafo 3º coloca que o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Então, veja, o aditamento ocorre por via de petição simples, nos próprios autos, independentemente do recolhimento de novas custas. E o parágrafo 2º traz uma espécie de consequência para a ausência de realização do aditamento. Ele diz que, caso o autor não realize o aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito. Isso é verdade? Isso é verdade. Contudo, pessoal, as consequências da extinção do processo vão ser diferentes a depender da conduta do réu. Se o réu interpõe recurso em face da decisão concessiva da tutela antecipada antecedente, ocorre a extinção do processo sem resolução de mérito se o autor deixar de aditar e nenhuma consequência pode beneficiar o autor. Não ocorre estabilização dos efeitos da tutela, justamente porque o réu a impugnou. Beleza? Então, se o réu apresenta recurso, interpõe recurso e o autor deixa de aditar, de fato o processo é extinto, sem resolução de mérito e sem qualquer tipo de benefício para a parte autora, porque o processo se extingue sem que haja estabilização dos efeitos da tutela concedida, ok? Agora, o efeito provocado com a extinção do processo, se o réu não oferecer resistência, ou seja, não interpor recurso em face da decisão concessiva da tutela antecipada, é outro, né? O efeito da extinção é outro. Por quê? Se o réu deixa de recorrer da decisão concessiva e o autor deixa de aditar, de fato, existe uma extinção do processo sem resolução de mérito. Contudo, essa extinção vai beneficiar o autor, porque o processo se extingue, mas em razão da ausência de resistência do réu, os efeitos da tutela concedida permanecem estáveis, conservados no tempo para a parte autora, ok? Extingue-se o processo sem resolução de mérito, com estabilização dos efeitos da tutela concedida, beleza? Então, não realizado o aditamento pela parte autora dentro do prazo de 15 dias, de fato, o processo será extinto, mas as consequências, os efeitos da extinção serão diferentes a depender da conduta do réu. Se o réu interpõe recurso, a extinção do processo vai se dar sem estabilização dos efeitos da tutela concedida, sem beneficiar o autor, ok? Se o réu recorre da decisão e não ocorre aditamento por parte do autor,
existirá a extinção do processo sem resolução do mérito com estabilização dos efeitos da tutela concedida a fim de beneficiar a parte autora. Beleza, pessoal? Por quê? Porque não houve resistência do réu. Então, é importante destacar aí que as consequências são diferentes em razão da extinção do processo provocada pela ausência de aditamento, a depender da conduta do réu. Né? Se interpuser recurso, não tem estabilização, e se não interpuser recurso, vai haver a estabilização. Ok, pessoal? Antes de passar para o exame das condutas do réu, vamos só falar da decisão não concessiva da tutela antecipada antecedente, porque a partir do momento em que o magistrado não conceder a tutela antecipada antecedente, também abre-se a oportunidade de o autor aditar a petição inicial. Só que nesse caso aí, pessoal, o aditamento vai se dar num prazo muito menor. Né? No caso de decisão concessiva, o prazo é de 15 dias ou superior, quando o juiz determinar. No caso de decisão não concessiva, o aditamento deve se dar de imediato no prazo de 5 dias, sob pena da inicial ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução de mérito. E aqui eu jamais terei estabilização, beleza? Porque a estabilização vai depender de uma decisão concessiva da tutela antecipada antecedente. Beleza? Então, repito, se não houver aditamento da petição inicial no prazo de 5 dias, uma vez não concedida a tutela antecipada antecedente, a inicial vai ser indeferida e o processo é extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, parágrafo 6º, sem que haja qualquer tipo de estabilização, porque a gente vai ver que a estabilização depende da decisão ser concessiva. Tá? Então, o parágrafo 6º diz assim: caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Ok, pessoal? Então, é isso. Caso a decisão não seja concessiva, o prazo é de 5 dias para aditamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem que haja qualquer tipo de estabilização. Beleza, pessoal? Bom, tanto em caso de decisão concessiva, como no caso da decisão não concessiva, se o autor promover o aditamento da petição inicial, o réu deve ser citado. Ele vai ser citado e intimado para quê? Quando a tutela for concedida, ele é citado e intimado para cumprir a medida, né, a medida antecipatória que foi concedida, e ele pode ou simplesmente impugnar a tutela concedida por meio de recurso, e o recurso cabível aqui será o agravo de instrumento, uma vez que a gente está diante de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, ou simplesmente não impugnar a tutela concedida por meio de recurso. Caso o réu permaneça inerte, ou seja, ele não recorra, a regra é que o processo será extinto e os efeitos da tutela concedida vão se tornar estáveis, ok? Vão se tornar estáveis. Diz o código que, uma vez extinto o processo, com estabilidade dos efeitos, essa estabilidade só pode ser afastada por via de ação autônoma de impugnação. Então, o que significa isso? Imaginem que naquele caso do Google, eu tenho optado por propor uma ação de tutela antecipada antecedente. Então, o meu advogado redigiu a petição inicial, bonitinho, demonstrou que o caso era urgente, a inicial foi distribuída, os autos conclusos para o juiz, recebeu a petição inicial e apreciou o requerimento antecipatório. Ao apreciar, ele concedeu a tutela antecipada e determinou que o Google retire imediatamente as minhas imagens da internet sob pena diária de multa, sob pena de multa diária de R$1.000, né? O que o Google faz? Ele vai receber a citação junto com a intimação para cumprir a decisão. O Google vê aqui, ele vê, tem uma decisão judicial, não vou ganhar nada com isso,
recorrendo dessa decisão e mantendo essas imagens, então eu vou retirar, não tem problema nenhum. Ele decide cumprir espontaneamente, né, sem coação, aquela tutela concedida. Se o Google faz isso, pessoal, e se não existe interesse por parte do autor em prosseguir com o processo, porque ele deixa de editar, o que vai acontecer? Extinção do processo, sem resolução de mérito, com estabilização dos efeitos da tutela concedida. O que significa essa estabilização? É a conservação dos efeitos práticos da tutela que foi concedida para a parte autora, que se dá pela não resistência do réu. Então, ocorre a extinção do processo sem que haja resolução de mérito, conservando os efeitos da tutela que foi concedida para a parte autora. Beleza? Essa estabilização não é sinônimo de coisa julgada. Não é sinônimo de coisa julgada, tendo em vista que a estabilização ela pode ser revista no prazo de 2 anos se qualquer das partes decidir promover uma ação para reverter aquela tutela que foi concedida e cujo processo foi extinto com estabilização. Tá? É uma ação autônoma de impugnação que pode ser proposta no prazo de 2 anos, como se uma ação rescisória fosse, mas não é uma ação rescisória porque não tem coisa julgada. Coisa julgada é decisão de mérito, né? Vem de decisão de mérito, e aqui eu não tenho uma decisão de mérito, né? Eu tenho simplesmente uma sentença que extingue o processo, mantendo estáveis os efeitos da tutela concedida, beleza? Esses efeitos, segundo o parágrafo 6º e parágrafo 2º do artigo 304, só podem ser afastados se houver propositura de uma ação, né, com encerramento do processo, houver propositura de uma ação autônoma por qualquer das partes com o objetivo de reverter aquela tutela estabilizada no prazo de 2 anos contados da extinção do processo. Beleza, pessoal? A gente vai voltar na questão da estabilização daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, na próxima aula, porque a gente já está acabando por aqui hoje, né? Mas ainda em relação ao réu. Então, o réu tem essa possibilidade de impugnar a tutela concedida por meio de recurso e, caso ele faça isso, a tendência é do processo prosseguir, né, se ele impugna por meio de recurso, e aí a gente vai ter que depender da conduta do autor. Se o autor aditar a petição inicial, ótimo, o processo prossegue como se fosse procedimento comum, né, seguindo todos os atos processuais do procedimento comum. Agora, se o autor deixa de aditar, tendo o réu impugnado, né, por meio de recurso, a consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito, sem estabilização. E a outra conduta, que é a mais importante desse procedimento, é a ausência de recurso do réu. Não tendo recurso do réu, caso o réu permaneça inerte e não recorra, o processo é extinto com estabilização dos efeitos da tutela concedida. Beleza? O processo é extinto com conservação, a estabilização dos efeitos da tutela concedida. Essa estabilização só pode ser afastada por meio de ação autônoma de impugnação. Beleza? Uma última coisa ainda em relação ao réu, ele também será citado para comparecer à audiência de conciliação. E essa audiência só ocorrerá, obviamente, se houver formulação do pedido principal por parte do autor. Então, a audiência de conciliação só ocorre se a parte autora aditar a petição inicial no prazo estabelecido por lei, de 5 no caso de decisão não concessiva, ou de 15 no caso de decisão concessiva em prazo maior que o juiz estabelecer, né? Só haverá audiência de conciliação se tiver pedido principal. E aí, na audiência de conciliação, se não for obtido o acordo, começa a contar o prazo para o réu se defender. Beleza, pessoal? Então, essas são as condutas do autor e do réu. Aditamento para o autor, o prazo vai depender da decisão ser concessiva ou não concessiva, e recurso ou não recurso por parte do réu. Sendo mais importante para a gente a ausência de recurso, porque é a ausência de recurso somada à decisão concessiva da tutela antecipada antecedente que vai gerar a possibilidade de estabilização, que é a nota diferenciadora do procedimento de tutela antecipada antecedente quando comparado
com os outros procedimentos de tutela provisória, sobretudo a tutela cautelar antecedente. A estabilização é exclusiva da tutela antecipada antecedente, é a nota distintiva dela, tá? Daqui a pouquinho não, no sábado eu vou gravar uma outra aulinha para vocês exclusivamente sobre estabilização, para a gente encerrar o procedimento de tutela antecipada antecedente. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É só boa prova para vocês, bons estudos e a gente se encontra mais tarde. Tchau, tchau!